Existe uma diferença brutal entre falar alto e ter presença. Muita gente confunde força com volume. Acha que para ser ouvido precisa elevar o tom. Acha que para impor respeito precisa endurecer a voz. Acha que para parecer forte precisa soar agressivo. Mas a verdade nua e crua é outra. Quem realmente tem poder não precisa gritar. Quem está seguro do que é, do que pensa e do que diz, fala serenamente, sem pressa, sem tensão, sem a necessidade de convencer pelo impacto da voz. Porque a serenidade na fala transmite algo que poucas pessoas conseguem sustentar: controle. E controle é poder. Quando uma pessoa fala de forma calma, contida, objetiva, ela passa uma mensagem silenciosa para quem está ouvindo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Perceba isso na vida real. Quem fala muito rápido, atropela palavras, aumenta o volume o tempo todo, normalmente está tentando compensar algo. Às vezes, insegurança. Às vezes, ansiedade. Às vezes, necessidade de validação. A voz denuncia o estado interno da mente. É por isso que falar serenamente vai muito além de estética. Não é sobre falar bonito. É sobre demonstrar estabilidade emocional. Uma mente desorganizada fala de forma agitada. Uma mente firme fala de forma serena. E é exatamente por isso que pessoas calmas costumam ser vistas como mais confiáveis. Porque passam a sensação de que não estão reagindo ao ambiente. Elas estão conduzindo o ambiente. Essa é a diferença. Quem eleva o tom geralmente reage. Quem fala baixo e com firmeza conduz. E quem conduz, naturalmente, é visto como alguém de autoridade. Agora, aprofunda isso. Falar serenamente não significa falar baixo por timidez. É completamente diferente. Timidez recua. Serenidade sustenta. A pessoa tímida diminui a voz porque tem medo. A pessoa serena controla a voz porque tem domínio. Isso muda toda a percepção. Porque não é a altura da voz que transmite força, é a firmeza por trás dela. Você pode falar baixo e ainda assim preencher todo o ambiente. Porque presença não está no som, está na energia da convicção. Quando você fala serenamente, cada palavra ganha peso. Cada frase passa a ter intenção. Cada pausa passa a comunicar confiança. E aqui entra um ponto extremamente poderoso: a pausa. A maioria tem medo do silêncio. Sente a necessidade de preencher todos os espaços. Fala demais, explica demais, se justifica demais. Mas a pessoa serena entende o valor da pausa. Ela fala, para, olha, sustenta o silêncio e isso gera atenção. Porque o silêncio bem colocado obriga o outro a ouvir, obriga o ambiente a se ajustar. Quem domina a pausa, domina o ritmo da conversa. E quem domina o ritmo, normalmente domina a percepção. Outro ponto profundo. Falar serenamente demonstra que você não está lutando para ser entendido. Você está apenas expressando com clareza. Existe uma enorme diferença entre convencer pela pressão e convencer pela certeza. A pressão gera resistência. A certeza gera confiança. Quando alguém fala em tom controlado, sem oscilação emocional, sem pressa, sem agressividade, o cérebro de quem escuta tende a associar essa pessoa à segurança. Porque estabilidade vocal comunica estabilidade mental. E ninguém confia em quem parece descontrolado. Agora traz isso para o mundo real. Em uma discussão, quem perde primeiro? Normalmente, quem grita, quem acelera, quem se altera. No momento em que a voz sobe, a razão geralmente desce. A pessoa revela que foi atingida, que perdeu o eixo. E isso enfraquece a posição dela.
Já quem mantém um tom sereno, mesmo sob pressão, transmite uma mensagem poderosa. Eu não sou facilmente abalado. E isso intimida, não pela agressividade, mas pelo autocontrole, porque nada gera mais respeito do que uma pessoa que consegue permanecer firme enquanto o ambiente tenta desestabilizá-la. Isso vale em qualquer área: relacionamentos, trabalho, negociações, liderança. A serenidade vocal transmite maturidade. Pessoas maduras não precisam elevar o tom para se impor. A postura delas já fala antes da voz. A voz apenas confirma. Agora, um ponto importante. Falar serenamente também melhora a clareza do que você comunica. Quando você fala rápido e emocional, muita informação se perde. As palavras saem sem estrutura, sem peso, sem precisão. Mas quando você desacelera, a mensagem ganha forma, ganha direção, ganha impacto. A pessoa entende melhor, absorve melhor, respeita mais. E aqui entra a conexão mais profunda de todas. A forma como você fala revela como você se vê. Se você fala com tensão, muitas vezes é porque internamente ainda busca a aprovação. Se fala com excesso de energia, pode estar tentando provar algo. Mas quando fala com calma, você mostra que não precisa provar, apenas sabe. E quem apenas sabe, transmite poder. Sem esforço, sem teatro, sem excesso. Existe uma força quase invisível em quem consegue falar serenamente, mesmo em momentos difíceis. Porque isso mostra domínio sobre a própria mente. A pessoa não é governada pela emoção do momento. Ela escolhe a forma como se posiciona. Isso é raríssimo e justamente por isso gera tanto respeito. Agora, guarda essa frase. Quem controla a voz, controla a percepção. Porque a voz é uma extensão direta do estado emocional. E quem domina isso passa a ser visto como alguém seguro, objetivo, racional e forte. No final, falar serenamente não é apenas um jeito de falar. É uma forma de existir. É a demonstração de que sua mente não está em guerra com o ambiente. Você não reage, você responde. Você não explode, você se posiciona. Você não tenta vencer no volume, você vence na presença. E no mundo real, presença sempre fala mais alto que gritos. Bom, espero que esse conteúdo sirva para munir o seu comportamento e lhe tornar mais respeitado e valorizado. Deixe o like para ajudar e inscreva-se no canal.